Todas, estamos iniciando. Deu errado? Recomeçar? Podemos começar. Ok. Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a mais uma reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, que é presidida por esta vereadora e tem ainda entre seus membros outros 4 vereadores, entre os quais o vereador Guilherme Berriel Cardoso, que solicitou que nós convocássemos para esta reunião da comissão, porém com caráter público, o presidente do DAI e alguns dos responsáveis dentro da autarquia por projetos, não é? Nós temos uma preocupação aqui nessa casa, a questão da água, da produção de água, da reservação de água. Nesta casa que recentemente teve uma comissão especial de inquérito para analisar a evolução e implementação efetiva do plano diretor de água, tem também uma preocupação constante com os novos poços e a manutenção dos poços que nós já temos. E perpassa aqui pelos debates dessa Casa de Leis uma preocupação em especial com o poço da Praça Portugal. Presidente Marcos Saraiva, que está aqui conosco, ladeado por pelo menos outros 3 servidores. Diretor, engenheiro... Você pode falar no microfone, Marcos? Quais são os diretores que te acompanham? Perdão, é o diretor, o Leonardo, aqui o engenheiro eletricista, Gustavo, e do meu lado aqui o geólogo Renato. Muito bem. Bom, sejam bem-vindos. Nós temos questionamentos a apresentar. Eu gostaria de, inicialmente, antes de passar a palavra para o vereador Guilherme Berriel, indagar do senhor, no dia de hoje, qual é a situação de operação do poço da Praça Portugal? Está operando normalmente como deveria estar hoje, é isso. Embora seja um poço de reforço, a gente utiliza o poço da Praça Portugal para manter o nível do batalha. Vereador Guilherme, está com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Olha, eu analisando aqui os documentos que eu tinha, surgiu algumas dúvidas, né? Olha, eu tenho aqui em mãos o relatório técnico final que a Construléu, que até vocês que me disponibilizaram. Sim, foi encaminhado por nós. Né? E também deixa eu pegar aqui, uma ficha catalográfica do poço, do empreendimento, que vocês disponibilizam, né? Acho que no site, né? Outro dia eu procurei no site e não tinha. Não, esse não. Esse não, né? Conforme fazer a solicitação, a gente... Vocês que gentilmente arrumou. Isso, esse a gente enviou por solicitação para mim, mesmo. né? Agora, engraçado, eu achei eu queria um esclarecimento, por exemplo, aqui no relatório técnico final que a Construléu fez, se eu pegar aqui na página 3, né, ele dá algumas características do poço, né, profundidade, diâmetro, né, quando é o filtro, onde está o pré-filtro, né, é um material muito interessante, por sinal, né, o perfil geológico, estatigráfico, né, o teste de bombeamento e o resumo do teste. Daí ele vem aqui, ó, no item 7, condição de exploração e funcionamento. E ele diz que é para explorar 90 metros cúbicos hora e que o nível dinâmico se situaria em 270,5 metros, né, em funcionamento. Para 20 horas por dia, 30 dias do mês, né, 12 meses por ano, né, para ter assim uma exploração contínua, né. Ele fala em 90 metros cúbicos. E aqui na ficha de vocês
né, como já tinha a bomba, né, pronta, que é a BHS 1012, aqui, ó, BHS 1012, aqui, ó, tô com a curvinha da bomba aqui, ó, né, de 8 estágios, porque inicialmente nos dados de projeto era uma vazão de 180 metros cúbicos hora, né, por uma profundidade de 200 metros, 210 metros. 320. Não, profundidade não do poço, do nível dinâmico. Ah, sim. Do nível dinâmico ia estar 190 metros, 180 metros. Eu não estou com esse dado de... Não, a profundidade prevista no nível dinâmico era 230. É que eu não estou com isso aqui. Bem, enfim, mas a bomba BHS 1012 que estava instalada, ela realmente nessa condição de projeto, ela serve perfeitamente. Ela bate em cima para vazão de 180 metros cúbicos hora e para uma profundidade de 200 e pouquinhos metros, né? Ela vai certinho em cima. Né, que dá a bomba ao motor com M10 de 200 HP, tá? Tá aqui a curva. Eu tenho aqui também deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui também as características do motor M10 em 380 volts que eu peguei no programa da Ibara, né? E aproveitou-se a mesma bomba, tá? E se eu pegar na curva essa mesma bomba, nessa profundidade que ela está instalada hoje, que segundo esse relatório de vocês, está a 275 metros, né? Profundidade de crivo do bombeador, né? Com uma submergência de 13 metros. Então, se eu pegar esses dados, realmente a BHS 1012 vai cair, jogar na curva aqui, ela vai dar uma vazão de 109 metros cúbicos hora, como ela estava produzindo, né? Tudo bem, o Marcos Saravia falou que já tinha comprado os equipamentos, né? Que já estava tudo... Material de estoque. Né? Já estava no estoque, né? Comprou o cabo. O cabo também de estoque. De estoque. Agora, o seguinte. Como foi dimensionado esse cabo da bomba? Você poderia... Eu antes de passar a resposta dele, eu queria dizer que o poço da Praça Portugal é um poço bastante peculiar na cidade de Bauru, devido à sua formação geológica, de possibilidade de muitos finos naquela região. Tá? Nós estamos acompanhando o poço desde a sua perfuração, já trocamos a bomba, inclusive, e hoje o poço que te fala aí de exploração, hoje nós estamos trabalhando na média de 134. Ele chega, dependendo do horário do dia, 180, 183, aquela foto que eu tirei, logo que liga, a parte da manhã, por exemplo, depois ele cai e depois volta a subir novamente. Ele mantém aí 140 e cai. Ou seja, é um poço que ainda está em, como é a palavra? Desenvolvimento. Tá? Nós tivemos um outro poço muito parecido com esse, lá como é que chama ali? No Primavera, né? Um poço muito parecido com esse, que também demorou tempo para performar. Então, hoje, como ele já subiu bastante, a gente até está esperançoso que ele ainda volte a fazer uma performação de projeto para este local. A bomba... O nível dinâmico já não é mais o que está aí, o nível dinâmico é 250, está um novo laudo, depois eu posso deixá-lo. Tá, então, esse é um poço muito peculiar devido a características geológicas dele próprio. Tá? Condições cercadas de poços por todos os lados também. Às vezes liga um poço
Às vezes liga um poço, ele tá funcionando com uma vazão. Sei lá, alguém liga um poço lá nas proximidades, a vazão diminui. Tá. A pessoa, então porque o teste é de 24 horas, né? Então, de repente, né, pode afetar ele tá numa mesmo. região bem afetada. Esse poço ele foi feito ali mesmo para emergência durante a crise hídrica. Ele não é um poço para ficar ligado durante a época das chuvas, porque você vai estar gastando água do nosso aquífero sem ter necessidade, tendo água do rio. Não, eu concordo com você na importância Então, da exploração. e daí a gente Você me convenceu já da importância da exploração de todas as águas superficiais da Exato. cidade. Explorar Então, eu nosso não tinha essa aquífero visão. racionalmente. Tá, então, Graças assim, a você mudou minha maneira de pensar realmente. E hoje ele está assim, já performando, a gente espera que ele performe. Ele durante um período, ele ficou aí a 183, ele até falou para mim, eu falei, pô, fantástico, chegamos ao de projeto, que era 170, até passamos um pouco. Ele falou, não, calma, porque ele ainda está em desenvolvimento. Tem hora que ele vai dar mais, tem hora que ele vai dar menos, até ele se performar. Na última semana, por exemplo, ele performou aí na faixa de 140 a semana inteira. 40 metros cúbicos. 140 metros cúbicos hora. Mas qual que é a profundidade da bomba? A bomba continua com 275. Mas então é impossível a bomba estar produzindo 140. Não, mas é outra bomba. Mas tudo bem, eu tenho um catálogo aqui da CRI, o senhor tem? É a bomba submersa CRI, modelo S10 167. Essa bomba foi trocada. S10. É uma bomba CRI submersa, modelo S10S 16007. S10S 16007. São umas letrinhas aqui que eu vou falar. 160. Bate exatamente na curva da bomba, ó, 252 metros de nível dinâmico. 160/07. R ou 07 só? Porque tem 3... 160-07. Então é 100... Tá. O nível vai dar, com a perda de carga, 272. Tá. NCA. Olha, infelizmente, eu entrei no site da CRI, me cadastrei lá para usar o programa online que tem deles. E é muito ruim, cara. Não dá para achar essas bombas lá. E esse catálogo, ele é 50 Hz. Então, para trabalhar em 60 Hz, eu tinha que multiplicar por 1.2 a vazão e provavelmente também o consumo. Mas ela está no 160/07. Deixa eu ver se eu acho. Qual é a profundidade que está a bomba? 275. O nível estático e dinâmico também alterou com o tempo. O nível estático hoje está em 190,55, não é isso? São as variações. Isso seria bom mostrar depois para ele. Nós temos aqui toda a linha de variação desse poço, porque como é um poço que ainda está performando, a gente tem acompanhamento bastante rígido em cima dele. Olha, a curva que eu tenho aqui, ó, se vocês quiserem dar uma olhada, ela em 50 Hz pelo menos, né? Ela não dá nem a altura de 270 metros. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, ó, dá uma olhada aí, ó. Ó. Dá uma olhada. Tem a curva aqui, peraí. Eu tenho aqui no... deixa eu achar. O motor dela é W10B B25U6UH, com potência 225 HP. Então aumentou a potência. De 200 foi para 225. Não, a potência da bomba é 225, é outra bomba. Então a BHS 1012 é 200 HP. Não, mas depende da bomba. A potência vai depender da bomba também. Não, a que estava lá era BHS 1012, 8 estágios. Sim, a primeira sim. Motor, sim. Então houve um aumento da bomba. Não, dá licença, só um minutinho. Essa questão de potência de bomba, né?
vou fazer uma analogia aí com um motor normal aí de um veículo, né? Um mecânico, o senhor é engenheiro mecânico. Se você tem um veículo que tem 200 cavalos, você não utiliza 200 cavalos constantemente, depende da queima de combustível e de quanto você pisa no acelerador. O motor elétrico e as bombas também funcionam da mesma forma. Eu dependo da vazão. Eu posso ter uma potência de motor instalado naquele equipamento, né? E, na verdade, não utilizar toda aquela potência disponível ali, vamos dizer, a potência nominal do motor, né? É o que a gente chama aí, seria aí a potência consumida, né? Até o senhor viu aqui na curva que, dependendo do ponto operacional, é uma potência consumida. Então, aparentemente, isso, a hora eu falo, mas colocou uma bomba maior. Sim, aparentemente parece que é uma bomba maior, mas na hora que se olha na curva ali, praticamente o consumo é aquele lá, é próximo aí dos 200 HP, né? Então, próximo, mas é igual. Sim. É próximo, mas não é igual. Mas quanto maior a vazão, também maior o consumo no motor. Isso. Então, mas é por isso que foi colocado uma de 225. Na verdade, é que ela, na demanda daquele equipamento, é possível que se produza uma quantidade maior, dependendo do ponto operacional utilizado naquele equipamento. Eu digo, na curva de performance daquela motobomba submersa. Então, é por isso que ela tem um ponto maior, um motor maior. Não que eu instalei a bomba lá e falou, agora você colocou uma bomba com uma potência maior. Não necessariamente ela possa estar consumindo mais energia, mas ela pode estar consumindo a mesma energia que a outra, depende do ponto operacional. Nesse caso, elas são bem similares, né? E como a gente ainda está em fase de aquisição, né, dos equipamentos, a gente não tem as bombas iguais, uma igual a outra, para instalar uma e depois a reserva. A gente está usando, como o senhor presidente disse, né, de estoque, tudo que a gente tem. Muitas vezes a gente começa até a operar um poço com o que nós temos de reserva, que a gente procura fazer com que sejam equipamentos que sejam rotativos, né, em várias unidades de produção. Então, nesse caso, foi isso que a gente fez, né? A gente tenta se virar com os equipamentos que a gente tem, controlando muitas vezes, né, a vazão dele, limitando através, às vezes, de válvula ou mesmo, né, através de tirada de rotores, mas isso a gente procura não fazer, mas sim no controle da vazão. É isso. Fechando a descarga o registro da descarga da bomba. Não, a gente não procura não fazer isso em função da perda de carga ser muito grande e perda de rendimento. A gente procura colocar uma bomba similar e às vezes na questão a gente faz um estudo, né, da área da geologia e a gente aí da área eletromecânica para ver se é viável aquela produção, né, em função da utilização do equipamento. Por que a produção? Nós temos que preservar a vida do poço, né, a questão da produção. Então a gente conversa aí com o Renato, olha, o que nós vamos fazer aqui? Vai produzir um pouquinho mais, o que você acha que pode ser feito? Podemos colocar essa bomba? A gente estuda em conjunto, né? Não é uma decisão isolada nem da geologia, nem da eletromecânica. Então a gente estuda para ver se é possível a instalação daquele equipamento. É isso que a gente procura fazer, né? Então, nesse caso, essa bomba que está aí com uma potência um pouco maior, não necessariamente, é maior, vocês estão colocando uma bomba que está produzindo mais. Às vezes pode ser que seja um pouco mais, né? Então, é deixar claro essa questão de potência consumida e potência instalada, né? Potência disponível no equipamento. Eu compreendo isso. Mas agora está produzindo mais porque a bomba é maior também. Não, está produzindo mais porque o poço recuperou e o nível está mais no alto. Mas a bomba tem uma capacidade maior. Não, mas se eu colocasse essa bomba do jeito que o poço estava no início, deixa eu explicar, Berrel. No início, se eu colocasse essa bomba no poço, ela ia crivar e ia queimar. Porque o poço ele produzia 110 metros cúbicos, rebaixando quase no crivo da bomba. Como o poço recuperou o nível, a bomba ela pegou uma curva melhor, ela consegue produzir o 140 com esse nível dinâmico que ele está. Se essa bomba tivesse no começo, ela não funcionaria no poço. Porque ela ia queimar, porque ela ia produzir mais do que o poço podia produzir na época.
Eu até concordo que o poço está em desenvolvimento ainda. Isso é a geologia que manda, não é os nossos interesses. É a geologia, realmente, ela é um fator determinante, muitas vezes, na produção do poço. Aliás, é um fator determinante, né? Mas se você está na mesma profundidade, a bomba está na mesma profundidade da outra. O que conta não é a profundidade do poço, e sim o nível estático e dinâmico. Não adianta eu ter um poço de 500 metros se eu não tiver um nível estático e dinâmico o suficiente para que a bomba possa puxar sem que ela saia, né, da submersão, senão eu queimo ela E fácil. até tem um NPS-HR, Então, que é uma altura mínima que é de coluna d'água que a bomba tem que ter acima dela, para não ocorrer cavitação na bomba e não prejudicar a bomba. Toda a bomba tem um valor de NPHSR. NPHSR. Então é isso. O que acontece nesse poço é exatamente isso. Essa bomba que aqui está não poderia ter sido colocada lá atrás, porque aquela lá atrás não suportaria. Se colocasse lá atrás, ela secaria, vamos dizer assim, o poço muito rápido e queimaria em menos de Mas por que ela secaria? Porque eu não tinha nível. Porque ela tem uma vazão maior. Não, porque o poço não tinha água. Porque o poço não tinha água. Tudo bem, eu nível concordo com dinâmico. isso aí. É nível dinâmico. Mas porque a bomba é maior do que estava em relação à outra. Ela vai dar uma vazão maior em relação à outra, ela está na mesma profundidade. O que eu quero dizer... Uma dá 110, a outra dá 140. Não, o nível dinâmico estava 270, agora está 250. Não Tudo tá na bem, mas profundidade. só aumentou a coluna d'água em cima da... Não, é isso que conta. Mas o que da manda, bomba, não tem mas o que problema manda a nenhum. quantidade de vazão é exatamente isso. Tudo a altura bem. do volume de coluna d'água. Mas se a bomba está na mesma profundidade e uma podia antes pôr faz essa bomba a 110, a outra 500 metros de 140, profundidade. É impossível ser a mesma bomba. Não, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Tudo bem, o poço está mais desenvolvido, o nível dinâmico sobe, legal. Aí eu posso O poço dá mais aumentar água. a bomba. Você pode aumentar a bomba. Ou aumentar a bomba, ou Aí, diminuir o tudo certo. estrangulamento da bomba, né? Se eu chego no limite de estrangulamento da bomba, eu tenho que botar uma maior se o poço me der mais condições. É isso. Claro, e agora o poço está dando Então, condição, até aí tudo certo. O que a gente quer dizer é que o poço hoje nos dá condições de retirar dele, em média, em torno de 140 metros cúbicos hora. Antes ele não conseguia fazer isso, até que você leu que o ponto era de 90, né? De 90 de trabalho. Aqui, então, ele já subiu o de relatório aqui Exato. da Construléu. Esse 90 é o que eles colocam normalmente para efeito da bomba trabalhar 20 com horas por segurança. dia. Não, e com segurança. Por exemplo, ele coloca aí uma segurança até maior, porque se a bomba queimar, é a responsabilidade dele. Perfeito. Ok? O DAI trabalha com segurança com a também. com a mesma segurança. Porém, a gente tem o acompanhamento diário do volume que essas bombas, esses poços nos cedem de água. Então, conforme ele vai performando, a gente vai desestrangulando, né, a bomba, até o momento que chegou no limite, não tem mais o que estrangular, nós vamos substituir a bomba e colocar uma bomba melhor, porque nós precisamos de mais água, que é o caso hoje de Bauru. Então, a gente vai conforme a performance do poço. Tudo bem, eu entendo essa posição de vocês e concordo também, mas foi colocada uma bomba maior, né? Por isso que está dando uma produção maior. Agora, Seu Berriel, desculpa, não é por isso que está dando uma produção maior, porque o poço melhorou. Com aquela bomba... eu tenho duas bombas na mesma profundidade, uma dá 110 e a O que outra dá conta 140. é o nível dinâmico. Mas eu não estou preocupado com o nível dinâmico. Não, mas é O nível isso que você dinâmico tinha que estar subindo preocupado. É porque conta. está produzindo mais. Mas o nível dinâmico é quem determina a bomba pra gente. É só ele, mais nada. Agora está quanto? 40 metros de coluna d'água em cima da bomba? Eu respeitando o NPS-HR, está tudo certo. A bomba vai estar produzindo, irmão. Se você diminui a pressão, a coluna d'água de cima da bomba, ela vai produzir mais.
O que conta é a coluna d'água a partir do nível dinâmico. Se eu tenho um nível dinâmico a 270, vamos pôr, tirando a perda de carga, vou ter 270 metros de coluna d'água. Se meu nível dinâmico tiver 250, vou ter 250 metros de Então coluna você está d'água. me falando que se eu tiver um nível dinâmico 60 metros acima da bomba, vai produzir Não, menos a bomba? não importa quanto Porque metro ela está acima da 30 bomba. metros. Se Não eu tenho uma importa quanto ela está peraí. acima da bomba. Se eu tenho uma coluna d'água de 30 metros em cima da bomba Sim. e uma coluna d'água de 60 metros acima da bomba, essa de 30 metros vai produzir com a mesma bomba. Essa de 30 metros, quando tiver com uma coluna d'água de 30 metros, vai produzir mais Se tiver do que 30 o de metros 60? acima, dá. Exatamente. É isso que eu... Olha, eu discordo. Eu discordo por quê? Porque a bomba tem uma vazão, uma rotação no motor fixa, 60 Hz, 3.500 RPM. Ela tem N estágios, você entendeu? Mecanicamente, se a bomba tem a mesma rotação, o mesmo... Eu acho que ele quer usar a palavra, né? Pode ir. Só um momentinho. Seu Beiel, essa questão, a bomba ela tem uma curva operacional. Está aqui. Tá aqui E sempre. o nível dinâmico, a influência, a perda de carga é envolvido aí, né? Toda a questão da perda de carga em tubulação, nível dinâmico, né? E isso é o que a gente chama de altura manométrica total, né? Tá. E desnível geométrico. Claro, a altura manométrica, se eu for, tipo, o poço está 1 quilômetro do reservatório, tudo bem, isso aí tem que calcular mesmo na hora. Mas o poço está do lado do reservatório, então a altura manométrica total você pode considerar igual à altura da elevação mas do poço. Quando está do lado do nível- poço, Guilherme, tem vamos 20 só deixar ele concluir o nível raciocínio, por favor. Isso, o nível dinâmico, ele influencia diretamente na questão da produção do equipamento, né? Esse equipamento, eu estou dizendo que isso quer dizer o quê? Que o equipamento em si só depende também das características do poço. Do quanto ele... É igual você tem um poço novo e depois um poço onde tem comatação. Acho que o termo correto é esse, né, Renato? qual? Comatação, ou vão obstruindo os filtros. Certo, ilustração, por ilustração. Com a mesma bomba, aí você fala assim, nossa, mas depois de tanto tempo eu tô com a Mas mesma daí o bomba. nível dinâmico vai caindo. Mas então, é por isso que a gente, quando vai caindo, eu vou perdendo produção no poço. Por quê? A bomba, você fala, mas a bomba, com a mesma bomba, se eu instalar a bomba daqui a alguns anos, ela vai produzir menos. Eu tenho uma condição pior, por quê? O nível está baixando. Mas daí eu não respeito o NPSHR, porque daí começa a entrar ar na bomba também. E daí a vazão da bomba é outra. Se começa a entrar ar na bomba, a vazão da bomba é outra. Ela não vai dar a mesma vazão de trabalho. Mas isso, o que acontece? Essas questões aí de NPSH, isso é feito um cálculo justamente para limitar essas questões de produção de água. Essa bomba submersa, ela está sempre submersa, né? Mas ela tem que ter uma altura mínima de água Mínima para não ocorrer cavitação. Isso é feito. Essa altura mínima geralmente geralmente não, nós fazemos os cálculos para que tenha uma submergência mínima, né? Claro. E a gente tem no poço a proteção das bombas com os eletrodos, né? Claro. É monitorado o nível. A nossa ideia é de que isso futuramente seja feito automaticamente, mas hoje a gente faz esse monitoramento através dos eletrodos que protegem os equipamentos, né? São relés de nível que monitoram o nível. Se tiver um problema, ele desliga, Claro. espera recuperar e faz um novo start na bomba, né? Então, isso que eu estou dizendo para o senhor. Claro, uma garantia que não vai cavitar. Isso, com relação ao equipamento, a operacional do equipamento, que o senhor disse com relação ao nível, é o que eu estou dizendo, uma analogia aí que eu fiz de um poço novo e de um poço que está há algum tempo funcionando. Se o nível vai caindo, com a mesma bomba não se produz a mesma água, entendeu? Com certeza. Acaba tendo uma perda. Então é a mesma coisa que a gente está dizendo aí. Está subindo esse produto. Isso, a gente tem uma produção maior, entendeu? E isso é diretamente influenciável na questão do cálculo da vazão, da produção do poço. Mesmo que seja instalado equipamentos iguais, agora se tem variação de nível, isso vai influenciar na produção vamos dizer, daquela unidade que a gente tem.
Olha, pelo que eu tenho de conhecimento como engenheiro, não entrando o ar na bomba, e tendo água na sucção da bomba, a sucção da bomba tendo garantia entrar água, não ar, mas água, você entendeu? Vai dar a mesma produção, da mesma profundidade e na mesma altura, Independente, se eu respeitar o NPS-HR lá, que eu acho que é esse aqui, ela vai produzir o mesmo. Se não entrar ar na bomba, ela vai produzir a mesma coisa. Não é a pressão da coluna d'água que vai fazer a bomba produzir mais. Tem câmara de bombeamento, a bomba, tanto que tem bomba de 8, ao menos essa BHS 1012, 14, 13, 12, até 7 estágios. E a produção aumentando, ó. Isso é básico. Pela rotação da bomba e pelo número de estágios, ela vai ter uma vazão em determinada altura. É isso que eu quero falar para você. Posso tomar a palavra só um minutinho? Pode, por favor. Até faço jus ao que o Gustavo falou, inclusive em cima do que você está dizendo, a gente toma como conhecimento para pegar todas as grandezas ali, inclusive vazão e achar a curva da bomba, a partir do nível dinâmico. A partir do nível dinâmico. Porque o dinâmico vai dar para nós toda Aonde eu posso colocar a bomba com segurança. Sim, mas tem que respeitar a submergência, que é o NPSH. Claro. Certo? E também o NPSR, que é a altura de coluna d'água mínima para não cavitar a bomba. Exatamente. É onde entra as proteções que o Gustavo falou. Tudo a gente bem. coloca eletrodos Uma mínimo, ideia máximo e muito referência. Precisa da onde eu tenho que colocar a bomba. Exatamente. E em cima disso aí a gente vê que o nível dinâmico ali, a água já está parada ali. A bomba não vai sofrer nenhum esforço a mais para recalcar ela daquele ponto até a altura máxima que ela tem que chegar. Então, é a partir dali que a gente tenta já estudar a curva que a gente precisa trabalhar. É por isso que varia muito quando o poço está rebaixando, quando ele puxa mais, certo? Aí tem que repensar novamente no equipamento, porque a gente tem, mesmo ele estando na mesma profundidade, se eu tiver menos coluna em cima dele, ele vai sofrer interferência, vai sofrer uma perda, que nem disse o Renato, porque a gente usa o nível dinâmico, aumenta a coluna em função do nível dinâmico. Então, por que nenhum catálogo de nenhum fabricante fala isso? A Ebara tinha que estar no mínimo falando, olha, gente, se você tem um nível, tantos metros de coluna d'água acima da sua bomba, você vai produzir tanto. Mas isso aí é a pressão. Abaixo, você vai produzir tanto. Não, é isso. Isso é pressão. Por que nenhum fabricante da bomba fala isso? Isso é pressão. Nenhum catálogo. Pode pegar aqui, ó, um monte aqui, só um minutinho. Você fala assim, ó, não mostra, nenhum fabricante fala isso. Fala, olha, se você tiver 30 metros de o nível, você sabe por quê? A 60 metros você vai produzir tanto, a 50 tanto, a 40 tanto. Se você está aqui na região onde nós estamos hoje, a pressão atmosférica é uma. Certo. Se você descer no mar, a pressão atmosférica é outra. Se você ir no Chile, é outra. Nenhum fabricante vai passar exatamente para você a pressão que esse equipamento tem que trabalhar. Você vai ter que atmosférica não influencia em nada, porque a coluna de ar que você tem na sua cabeça não dá 10 metros de coluna de água. Então, eu te falo com tranquilidade isso. A pressão atmosférica, por causa da densidade do ar, que é 1000 vezes menor que a da água, não influencia em absolutamente nada. Guilherme, vamos só garantir a palavra para ele terminar o raciocínio, por favor. Sim. Então, que nem eu estava dizendo, a gente precisa realmente, para saber, o nível dinâmico, e todas as pressões a gente pega em campo. A Ebara não vai fornecer isso para nós. Nós colocamos equipamentos nossos lá, é por isso que o Saraiva até disse agora há pouco, esse equipamento está sendo monitorado diariamente, a gente vai lá, coloca os nossos equipamentos, fazemos as nossas medições, e foi onde nós percebemos que ele está variando as vazões ali. Inclusive, a gente está estudando ainda equipamentos, e o Gustavo ainda não conseguiu achar o ponto médio para ele comprar equipamentos novos, que já está em processo de licitação. Então, a primeira bomba que nós colocamos, a gente colocou, realmente fez um tipo de produção, depois a 10-12-8, já trabalhou com outra produção, e hoje essa CRI, que nós estamos com ela em funcionamento, ela já está também com outra equalização. E ela está com uma produção bem otimizada para esse poço. Essa bomba está quase no ponto ideal. Tá. Qual que é a assistência técnica autorizada da CRI mais próxima? A Araraquara. Araraquara? Exato.
Não, porque isso é uma coisa importante a ser analisada na marca da bomba, aonde você tem uma assistência técnica autorizada. Fábrica em Araraquara. Tá. E por que vocês agora na compra dessa outra bomba, vocês não respeitaram o teste de vazão? Ou que o teste de vazão determina para 90 metros cúbicos hora? Você fala essa bomba da CRI? Não, vocês não adotaram essas condições? Porque a gente já tinha o conhecimento do poço e sabia que era mais. Eu já tinha, o perfurador, ele passou esse teste de 90, mas eu como acompanhei a obra, eu vi como é que foi, eu já vi que 90 não poderia ser mais. Então a gente já colocou uma bomba maior, sabendo que o poço estava desenvolvendo ainda, ia dar uma vazão, tanto que a vazão agora já está com 140. Tá. Então hoje você fala para mim que o poço dá 140 metros, essa bomba dá 140 metros cúbicos hora, em média, com um motor de 225 HP? Sim. E vocês fizeram a seleção para algum produto da Ebara? Para comparar a performance? Não, eu já especifiquei, eu procurei em todos os catálogos de bomba, tanto da CRI, quanto da Ebara, quanto da Leão. A única bomba que dá os pontos exatamente do jeito que eu preciso é uma bomba que eu passei pro Gustavo, que está aí, ó. Tá ali na 8160 R19. 8160, vou até anotar isso aqui, eu não estou com o meu computador, senão eu ia aqui na no poço do jeito que ele está hoje. Mas para qual? Para vazão de 140? Para vazão que ele está hoje com essas camadas, com esses níveis estáticos variando. Para cada nível estático eu tenho uma vazão. A 8160 R19, com nível dinâmico de 245, ela produz 140. Espera aí que eu vou anotar essas informações. Qual que é o nível dinâmico? A 8160 R19, com nível dinâmico de 245, ela produz 140 metros cúbicos hora. Qual que é o modelo? Desculpa, 8160 R1-9. Tá. Qual que é o motor? O motor dela é um motor de 180 HP. Esse R aqui, geralmente elas colocam uma letra, às vezes é por rebaixamento. O R1 é um... Isso. Ela tem o 9 estágio e o 9 estágio R1 com um pouquinho... Um nível abaixo. Um nível abaixo. São diâmetros de rotor. Geralmente esses R's, eles fazem um rotor com um pouco mais rebaixado para adequar a característica. Como as curvas de performance das bombas às vezes são um pouco distantes, eles acabam fazendo esse R, um rotor especial com um diâmetro um pouquinho menor para se adequar a baixar a curva. Para ficar bem justa um a pouco bomba, mais baixo, bem certinha, né? Isso, Mas essa bomba que está hoje, ela está numa performance muito boa também. Ela não está o ideal 100%, mas eu diria que está 90% da melhor bomba que a gente tem para o ponto que o poço está hoje. Tá. Não sei daqui 6 meses... E a profundidade está 275 metros. Continua nos 275. Então, vamos analisar. Vocês me disseram que a bomba da Ebara 8160 R19 de 180 HP daria essa vazão de 140 metros cúbicos hora a 275. Perfeito. Vocês estão me dizendo isso. E você colocou uma bomba lá da CRI que produz 140 metros cúbicos hora a 275 metros de profundidade com motor de 225. Responda. Por favor. Bom, primeiro, esse poço ainda está em desenvolvimento. Não, tudo bem. Calma, eu vou chegar lá. Esse motor ainda está em desenvolvimento. Por que eu vou, se eu tenho uma bomba em estoque muito próxima, para que eu vou comprar uma bomba que eu sei que ela pode daqui 6 meses estar ultrapassada? Eu não estou com um poço já performado, ele está ainda em performance.
Então, eu não vou comprar uma bomba, a cada vez que ela melhorar, for para 150, daqui a pouco vai para 160, eu vou comprando uma bomba, eu não vou fazer isso, o DAI não vai fazer isso. Tá? Então, nós pegamos a bomba mais próxima possível do que para atender essa demanda, tá? E nós estamos esperando ela performar, porque nós vamos fazer um pedido agora de, acho que bem mais bombas, acho que umas 15 bombas, não é isso? Quantos? 20 bombas, porque nós vamos fazer, conforme eu falei o ano passado aqui, acho que na última vez que nós falamos sobre o assunto, que nós vamos fazer sim uma verificação de todas as bombas e vamos colocar as melhores bombas para uma melhor performance energética do DAI, para que a gente possa fazer. O custo disso, 1,5 milhão. Tá? Então, nós estamos fazendo. Agora, eu não vou gastar um dinheiro agora para uma bomba que eu sei que pode durar daqui mais 6 meses. Eu falar, bom, agora tira essa bomba. Principalmente porque não é uma bomba que fica ligada 20 horas por dia. É uma bomba que nós ligamos ela, às vezes dia sim, às vezes dia não, às vezes 2, 3 dias não. A gente vai variando quando o Rio Batalha, ele começa a querer cair, a gente vai e liga. Então não tem o porquê gastar o dinheiro numa bomba. Essa bomba da CRI você tinha em estoque? Sim, em estoque. Nós não compramos nenhuma bomba até agora. Ela é usada? É uma bomba recondicionada. Tudo bem. Tá? Perfeito. Em relação a isso, é como se fosse nova. O recondicionamento em fábrica, ela toda a parte. Ela é perfeita. Ela é como se fosse nova. Agora, outra coisa que está me encafifando demais, eu vou até deixar disponível para vocês aqui um catálogo, para vocês irem acompanhando meus apontamentos. Ó, esse é o último catálogo da Ebara. Acho que nós temos. Ó. Por exemplo, aqui, o motor M10 da 1012.8 que estava lá instalado. Na página 108, pega na página 108, tem uma tabela para seleção de cabos submersos, tá? Aí em 380 trifásico, né? Um cabo por fase. Então, se eu pegar aqui, ó, o M10, ó, na parte da esquerda aqui, ó, o motor M10, achou aí na página 108? Ó, o M10 de 200 HP, ele diz que para não ter perda de tensão, tá? Eu posso usar um cabo de 240 milímetros até 234 metros, um cabo de 300 milímetros até 263 metros e um cabo, um por fase, sendo um cabo por fase, e um cabo de 400 milímetros até 295 metros, tá? Para não ter uma perda de tensão, conforme normas aí, né, que regulamenta tudo isso. Agora, 300 milímetros está fino, pela distância. Está tendo queda de tensão. Isso não é eu que estou falando. Não é o engenheiro Guilherme. É o fabricante. Sim. Senhor Berriel, é o seguinte, essas tabelas aqui de fabricantes são orientativas, né? É uma referência que a gente tem. Porém, na prática, se eu tenho uma subestação onde eu tenho um nível de tensão adequado e eu sei que o ponto operacional, é o que eu comentei com o senhor, isso está dizendo aqui 200 HP, essa condição. Na minha instalação, se eu fiz os cálculos elétricos e eu sei que a queda de tensão não vamos dizer assim, inadequada conforme as normas, a NBR 5410 aí, da elétrica, eu tenho condições de assumir uma instalação adequada, mesmo porque tudo que eu instalo, se eu tenho alguma dúvida, eu passo isso para o fabricante.
né? Então, e mesmo porque, se o senhor der uma olhadinha aqui, os cabos que eles adotam aqui, eles adotam uma metodologia para os cabos dimensionados considerando a NBR 7288. Essa NBR 7288 é uma norma para cabo. Eu utilizo lá os cabos que a gente tem utilizado mais por questão de segurança e proteção mecânica e capacidade elétrica também, é o 7286, é a norma 7286. Ela envolve outros quesitos, é outro material de cabo. Então, é outra tabela, não é essa daqui. Então, a gente tem que considerar outra situação. Então, essa aqui, se o senhor quiser agora, como eu fui pego, assim, até de um pouco de surpresa para vir aqui. Surpresa, assim, eu digo, a gente não sabe. Não chegou informação não. Eu não me preparei com uma É bom explicar. Técnica. Só fazendo uma partezinha, é bom explicar, porque como a nossa reunião está sendo transmitida e gravada, esclarecer que assim que o vereador Berriel solicitou que nós chamássemos os técnicos e o presidente do DAE para abordar esse assunto, nós deferimos com o presidente da comissão e nós formalizamos, como é de praxe, junto ao Departamento de Apoio Legislativo, que fez adequadamente a convocação e enviou em tempo para a Prefeitura Municipal. A falha foi no gabinete da Prefeita Municipal, que não enviou a convocação para o departamento. Eu não entenda que isso não é nenhum apontamento negativo, nenhuma crítica. Eu só estou dizendo o motivo de eu vir despreparado pela situação. Porque se houvesse, a gente conversasse, até eu comentar com o senhor, poderia até mostrar como é feito o cálculo, quais os rumos que a gente tem para fazer esses cálculos, tá? É isso daí. Então, essa tabela é uma tabela orientativa, é válida. Muitas vezes eu sigo ela para ter uma referência. No entanto, eu refaço os cálculos. Eu faço o cálculo de uma situação real, né? Do que é instalação. Muitas vezes aqui eu tendo a fazer algo além, que eu acho que pode ser, vamos dizer, se ele disse que essa metragem eu estiver utilizando outro tipo de cabo, eu posso, né, fazer de outra forma, né, calcular a queda de tensão de outra forma, mas se eu estiver usando esse cabo nessa norma, sim, é uma referência boa, mas eu estou dizendo que muitas vezes não, em todos os postos novos é feito um cálculo em cima disso aqui, né? Então, com relação ao cabo de 300 milímetros lá, não é deficitária a capacidade de a queda de tensão nele, mesmo porque, é o que eu disse, nós utilizamos um TAP sempre acima, a gente procura utilizar uma regulagem do transformador nosso, como, vamos dizer assim, eu tenho uma subestação nossa, então eu tenho condições de regular a minha tensão. Você regula o TAP? Eu regulo, eu tenho condições. Então eu falo, mas só que você está aumentando o nível de tensão na sua instalação, você pode comprometer outros equipamentos. Eu tenho todos os outros equipamentos, o nível de tensão suportável em todos os outros equipamentos. Até 440. Não, nesse caso o padrão aqui que utiliza para Portugal é 380, mas lá, vamos dizer, você vai queimar componente eletrônico. Não, eu tenho os níveis máximos, então isso é considerado também. Então eu aumento a minha tensão, mas observando toda a minha instalação. Eu, para ter um benefício da bomba submersa, eu tenho condições de aumentar a tensão e não comprometer a minha instalação. Entendeu? Então, é por isso que eu tenho essa tabela como referência. No entanto, nos meus cálculos, eu tenho a garantia, depois, se o senhor quiser, eu passo o levantamento, passo os cálculos do que foi feito, a queda de tensão prevista, né, na situação, para saber que o que a gente está instalando não é um achismo. Não. Né? Eu acho que dá. Não é achismo. Pode trabalhar assim também. Não podemos não dá, né? Então, foi feito o cálculo, a capacidade de queda de tensão é suportável. E aqui é uma referência que eles dão, né? A Ebara, geralmente essas tabelas aqui,
não são para pessoas aí que vão instalar, às vezes tem dúvida da instalação, ou não é da área, não tem condição de calcular, ou né, contratar um profissional da área, né? Então, eu acredito que, e são orientativas também para a gente, para os técnicos também, mas como eu estou dizendo, tudo é calculado. E lá no poço Praça Portugal, eu garanto que o de 300 milímetros é suficiente, mesmo porque, é o que eu disse para o senhor, lá a potência consumida, apesar do motor ter uma potência maior, a potência consumida é menor. Entendeu? Então, pela potência consumida, se você tem aquele ponto operacional naquele período e a tendência é piorar, eu digo piorar é o seguinte, a tendência é que a bomba consuma menos, a corrente seja daquilo para menos. É igual um motor mecânico. A tendência de que você tenha 200 HP quando ele é novo, ótimo, depois existe desgaste. A tendência é de que perca, né, tem uma perda de potência, né, ao longo do tempo. Então, no caso do equipamento elétrico é a mesma coisa, e mesmo da questão do poço também. Naquela condição inicial é a mais crítica. Se dimensionou para aquilo, a tendência sempre é de capacidade de potência eletrônica, potência elétrica de equipamento, é utilizar cada vez ao longo do tempo. Usar cada vez menos aí a questão em função dos desgastes, né? Produzir menos e utilizar menos motor. Então, aquele cabo é suficiente para a situação. Tá? Deixa eu só me desculpar, como eu não contava com esse atraso em razão dos desencontros, por decorrência da convocação, eu tenho reunião agendada já de algum tempo na Secretaria de Educação às 16 horas, de forma que eu peço licença para me ausentar e passo a condução dos trabalhos para o vereador Guilherme Berriel. Eu tenho que sentar aqui? Pode ficar aí mesmo. Pode ficar aqui. Então, tá, obrigado, viu, vereadora? Mas, olha, engraçado, eu instalei um transformador novo na minha empresa. De 75 foi para 150. Daí, na hora de instalar, tem a regulagem do TAP lá, porque o fabricante não sabe, né, qual é a tensão primária, né? Porque cada cidade é uma tensão. Então ele tem essa possibilidade de regular o TAP mesmo. Daí na hora que foi instalar o transformador lá na empresa, o TAP estava por uma tensão maior, acho que estava aqui em Bauru 13.200, se eu não me engano, estava em 13.800. Só sei que, o transformador começa a fazer um zunido, se está no TAP errado. Assim, no TAP errado, números, né? Assim, se é 13.200 e está em 12 e pouco, na primária, no TAP está em 12 e pouco, ou 13.800, está fora do padrão, o transformador fica um zunido absurdo, tipo do 110, lá estava dando 150 volts, o 220 estava 260. Essa questão do TAP, eu tenho uma concessionária local que ela me orienta, ela sugere o TAP do meu transformador, né? No entanto, nós temos constantemente aí em algumas situações oscilações de tensão, né? E isso é normal. A ANEEL tem regulações aí sobre essa limitação aí, né? Ela está sempre fiscalizando as concessionárias de energia, né? Mas no nosso caso, eu procuro deixar, como eu falei do TAP, regular esse TAP com um nível melhor, às vezes até um pouco maior, limitando também a porcentagem da norma, tá? É essa a questão. Então, fazendo dessa forma, eu consigo atender a norma, a NBR, e consigo ter um nível adequado do TAP, tá? Com relação a esses unidos aí de transformador, sempre os transformadores, geralmente, quando na energização, eles têm um certo barulho, né? Isso aí que a gente depende do equipamento, da vida útil do equipamento, que tem um ou outro, tá? Com relação a essa questão de TAP, né, de utilização de TAP, pelo meu conhecimento aí, sempre, independente do TAP que se utiliza, é o mesmo, vamos dizer, barulho. Eu não sei, desconheço isso daí, eu não posso... Eu fui sorteado, fui jogado na seca naquele dia. Você tem uma evasão. Tá. Ele chegou a mais de 150.
Vocês têm um medidor de vazão lá? Vocês instalaram um medidor de vazão no... Sim, Mas a gente mede, Eu fico mede feliz com em pitot esses também. estudos aqui, porque o DAI está investindo em tecnologia, né, meu? Eu fico A muito gente tem contente. o pitot que mede a vazão muito mais precisa do que o macromedidor. A gente mede. Esse gráfico aí foi feito com a pitometria, que é uma maleta de medição que faz um data logger. A gente deixa ela ligada lá, ela vai registrando. Esse equipamento é do DAI? É do DAI. Ah, legal. 183.4. Tá, E depois ele cai e fica trabalhando dessa forma. tá. Não, eu fico feliz. Agora, outra coisa que eu reparei lá, a chave Softstar, eu fui lá no dia que estava trocando a bomba, a chave Softstar, ela é de 480 amperes. Né, sendo que depois aqui eu pegando os dados do fabricante, quer ver? Deixa eu achar aqui. Pô, na página também para você acompanhar aí, ó. Na página 132. Achou aí? sim. Ó, você vê que o fabricante, né, para 200 HPs e 380 volts, ele pede uma Softstar de 365 amperes. Tanto aqui, como também aqui, ó, no catálogo da Softstar da VEG, ele para 200 HP, ele recomenda, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ele recomenda a mesma Softstar. Então, assim, tá batendo certinho aqui. Então, senhor Berriel, essa questão também é pontual com relação a referências. Aí, as Softstarts são dimensionadas em função da corrente nominal, né? Tá. Que é pro motor, pro M10 200 HP, 333 HP. 333 amperes. Aqui, ó. Tô com esse dado aqui, ó. Aqui, ó. Da corrente nominal. Aqui, da corrente nominal dele. Seria a corrente nominal do corrente motor. máxima. O que a gente dimensiona, a gente procura dimensionar, inclusive soft starters, a gente procura hoje até em compras utilizar algumas soft starters até os limites de corrente que a gente tem. Por exemplo, o senhor pegou essa 480, falou, mas por que você está usando uma soft starter numa capacidade tão grande? Eu tenho diversos postos que trabalham nessa faixa aí de corrente, muitas vezes aí de 300 e poucos amperes até 450, né, em algumas situações. Então, eu tenho compras hoje de soft starters na faixa aí de 250 amperes, né? Eu tenho soft starters na faixa de 450 para eu atingir algumas faixas. O senhor sabe, a gente seguindo as leis de licitações, as compras, se eu ficar comprando equipamentos muito diversificados, eu tenho dificuldade depois de instalar aquele equipamento em outro lugar. Então, muitas vezes eu utilizo softs com uma certa sobra em alguns lugares, e eu tenho soft às vezes bem no extremo dela, chegando até a utilizar um pouquinho, vamos dizer, se ela é 250 amperes, eu uso 255 amperes, ela é 255, desculpa, geralmente é essa que tem, depende do fabricante, mesmo porque hoje as licitações a gente não consegue saber o que vai vir. Então, é nessa faixa aí. Então, eu utilizo em alguns lugares, ela está muito próxima do limite, ou às vezes até um pouquinho mais, ou então em alguns lugares com sobra. É justamente por isso que a gente, o senhor está vendo uma soft starter com uma capacidade maior, né? E o fabricante, mais uma vez, ele faz um apontamento aí... Em AC3, né? Na condição AC3, não é? Ah, sim. Essas condições aí são condições operacionais. No caso dos motores nossos, são AC1. Tá.
as condições operacionais, né? Mas é esse tipo de Então, sistema... uma condição até leve, até. Sim. A C1 é uma condição mais leve que a mais C3. leve, isso não. Nas condições aí que tem de partidas repetidas, não. E mesmo porque a gente procura fazer o trabalho dos equipamentos também com o menor nível possível de partida, que a gente sabe que as partidas são muito críticas dos motores, principalmente os motores submersos, né? A gente sabe que eles são mais críticos. A questão dos motores submersos hoje, elas não são iguais às condições de um motor horizontal, um motor com refrigeração a ar, né? Esses motores submersos são motores refrigerados a água, né? Já é uma situação crítica aí, né? Se for ver, a gente tem visto que tem evoluído bastante a questão dos fabricantes, tá? Porém, no uso de uma soft starter é uma situação crítica, né? Onde você tem um chaveamento ali e você força muito aquele equipamento a operar, né? E o nosso regime a gente procura utilizar o mínimo possível de partidas, né? Que seria aí por hora, nem por 6 hora. partidas? Não, mas não por dia. O nosso nível de partida é por dia, justamente por dia. Por dia. Por quê? A gente sabe que a quantidade, quanto mais a gente tem partidas no equipamento, né? Mais crítico se fica o motor, né? E também o consumo de energia, né? Na partida, os motores normal, um motor é 8 vezes. Na soft start a gente utiliza aí uma potência aí em torno de 3 vezes a potência nominal do motor. Então na partida aí a gente teve partida 3 vezes. Não limitam a corrente de partida? Isso, limita. Na configuração da soft start a gente tem a limitação lá. Geralmente a gente coloca 400%, que é o 4, mas nunca chega. A soft sempre chega a 3 vezes a corrente nominal do motor, né? E também a gente tem notado que a gente, nessa configuração da soft starter, uma partida breve também, né? De não utilizar aí tempos grandes aí de partida. Isso judia do motor, né? Das características de motor e pelo que a gente tem de experiência, é uma questão aí de limitação de tempo, auxilia na vida útil do equipamento, né? Então, respondendo a pergunta do senhor direto, com relação ao soft starter, é mais uma orientativa de fabricante. A gente utiliza essas questões em função de um órgão público, da dificuldade de compras, dificuldade assim, de ter muitos equipamentos, muitos tipos, e depois a gente acabar o equipamento, mas não quebrou, eu tenho uma soft starter de 370 amperes, 380. Eu tenho uma instalação de 410 amperes, que é comum. Puxa, essa é do poço tal, eu não posso usar ela. A soft está lá, está guardada, eu com dinheiro público guardado e eu não posso usar em outro lugar. Agora, se eu tenho uma diversidade grande, eu estou usando um pouquinho menos do que ela pode, mas só que eu tenho uma diversidade muito grande, né? Então, eu tenho uma faixa de uso grande. Então, para mim, é ótimo. Eu investi um pouquinho mais, era um pouquinho mais cara que a outra, se for ver. Mas mil e pô, R$2.000. Mas eu posso usar em... Eu cotei preço de internet. Mas eu posso usar em muitos postos, né? Eu tenho ela, né? Vocês já tinham essa Softstar? Já tinha, tudo tinha. Não compraram? Não tinha. A gente está sempre comprando aí algumas coisas de reserva. Geralmente quando a gente tem uns postos para fura um posto, a gente tem equipamento de reserva. A gente acaba usando e depois a gente starta a compra. A gente já tem adotado algumas situações, né? Dessa questão do poço furado. A gente comprar depois. Por quê? Para a gente saber exatamente o ponto operacional, o ponto ótimo que a gente chama, que é um ponto onde você tem uma bomba submersa com maior rendimento, tanto elétrico quanto mecânico também, né? Que é a curva de performance do equipamento, né? Essa é uma das razões que a gente até tentou para o ano passado, puxamos fazendo separados, poço, mão de obra, cabo, né? A gente fez isso no ano passado, mas o prazo aumenta muito. Só para você ter uma ideia, serviu como de exemplo o posto do shopping. O posto do shopping estava tudo pronto para se descer aí dia 17 de dezembro, com aquele roubo de cabo.
Até fazer a licitação, para pegar o cabo certo, para colocar o cabo certo lá, a gente está indo para 3 meses depois de um poço perfurado, com bomba pronta para descer, está lá. Então, a gente, às vezes, só para usar o poço para fazer uma analogia, tá? Então, às vezes, compensa você pagar um pouquinho mais caro em um produto, mas que ele te dê uma melhor dinâmica. Não, isso é fundamental. Dá uma melhor dinâmica, Né? que é o caso das Claro, bombas. para não acontecer igual aqueles cabos bomba lá que Então, comprou. as bombas que hoje o DAI tem são bombas que servem em vários poços. Um com um pouco mais vazão, outro com menos vazão, porque se queimar, eu tenho no estoque um que possa substituir pelo menos 3, 4 poços que possam vir a queimar. E bomba e equipamento elétrico e eletrônico, você sabe como é que funciona, né? Hoje está 10, amanhã ele pode queimar. Nós estamos com 37 poços. Se nós formos ter uma bomba reserva para cada um desses poços, que sirva exatamente para cada poço, nós não vamos. Vai ficar a verba do DAI vai ser. Não, pra até comprar. reserva eu concordo que pode ser um coringa, você entendeu? Ou Então, uma bomba coringa, porque assim, pode. É uma situação que não vai ser permanente. E nesses né? É uma poços situação novos também. temporária, né? E nesses poços novos, a gente está usando as nossas bombas reservas por função de economia, de performar o poço, ver como é que ele está funcionando, para depois a gente comprar a bomba perfeita. Por isso que a bomba da Praça Portugal, a primeira, de repente não era a perfeita 100%, mas agora a gente já está com uma bomba praticamente... É, porque um questionamento meu, até vocês me falaram que mudou a vazão, o desenvolvimento do poço que eu ia fazer, foi até o intuito de eu chamar essa. Por que não comprou a bomba para 90 metros cúbicos hora, como o teste de vazão? Eu até entendo que para colocar o poço para funcionar, vocês tocam com o que vocês têm. Agora vocês me mostraram, que eu também não tinha essa informação, né, de dados novos, né, do poço mais desenvolvido agora do que Os poços anteriormente. Os poços em Bauru, o vereador, o que acontece? A gente hoje, nós estamos chegando no limite já de perfuração de poços. Essa é uma das razões pela qual a gente está buscando água fora pelo PDA, estamos terminando essa licitação para isso. Tá? Então, o poço pode não performar de imediato, tá? Como pode não performar. Claro, no caso, é a geologia que manda. no caso da Praça Portugal, Sim, a geologia e a exploração também de perto. Também. Temos muito A influência humana também acaba influenciando um pouco. Se a gente não sabe, de repente tem um poço do lado ali que ninguém sabe. Claro. Então, tem e aí várias acaba coisas. interferindo. Então a gente acaba procurando estar ali na média para que você possa fazer. Mas fazendo um adendo ao que você falou também de ter um outro poço ao lado, esses poços, algum poço clandestino, vamos dizer assim, o clandestino quando não tem a documentação do DAE, né? Que não tem a outorga do DAE. O DAE ele faz a outorga, né, a liberação, mas o controle é feito pelo DAE. Pelo DAE, não, perfeito. Daí, esses poços que são mais clandestinos, assim, vamos dizer, é tudo vazão baixa, né? É Sim, tudo mas 3, 4, 5 Se metros. você coloca 20 poços de vazão baixa, você começa a ter uma vazão alta, né? 20 poços de 10, por exemplo, é um poço de 200. Não, você lá na empresa, lá eu tenho o poço é 3,6, que eu furei o poço agora, que eu vou regularizar ele, né, que ainda não, chegou o hidrômetro ontem lá. E desativar o outro que está funcionando 3,6 metros cúbicos hora. Quer dizer, não é tão, né, não é aquela vazão, né? Quando você for fazer a desativação do outro, precisa avisar o DAE, né? Não, vou fazer, avisar o DAE, para que não haja contaminação do poço do até a empresa que tem que se chamar um profissional, né? Não tem como, tem que ser porque senão você acaba contaminando
esperando pelo poço do lado, Tem que ser. não é o desejo, né? Tem que ter gente especializada para fazer isso, Sim. né? Não adianta só tamponar né? Então, essa também ia ser uma dúvida, porque eu também não sabia desse desenvolvimento do poço, né? Porque, para mim, estava 90 metros cúbicos, tinha que ser exploração, né, meu? Eu estava baseado no relatório. E a gente está fazendo o acompanhamento dele já há mais de 30 dias. A gente estava esperando ele realmente estabilizar, como você viu aí que o documento que eu te deixei. Então, ele está estabilizando em 140, mas há a possibilidade, como te mostrei ainda agora há pouco, que ele já chegou a dar 180 por uns dias seguidos. Então, estamos aguardando ele performar para que a gente possa saber exatamente qual é a vazão real dele para o futuro. Esse poço está numa condição bastante particular. Ele está assim, não é comum um poço demorar tanto para. Eu imagino que tem uma barreira hidráulica ali nas proximidades que está interferindo. Tem um diabásio que ele pegou. Esse diabásio ele está ali, ele estaria na horizontal. Eu conversei com um geólogo, inclusive ele está nos Estados Unidos, o Flávio de Paula. Ele falou que nos estudos que ele fez aqui, ele imagina que esse basalto ele faz isso e forma uma barreira hidráulica. Ele dá uma curvada e forma uma barreira hidráulica em algum ponto daqui da cidade. Então esse poço ele deve estar próximo dessa barreira hidráulica. Então está dando essa bagunçada aí essa condição geológica anômala que está fazendo todo esse poço. Porque normalmente ele em pouco tempo ele já estabiliza a vazão, mas esse ele está mesmo sofrendo por conta dessas condições geológicas adversas. Esse que não estava previsto. De 37 poços, esse é o segundo que só dois fizeram isso até agora. Eu vi o relatório do poço do Bauru Shopping lá, e o teste de vazão deu pau a pau com o projeto de... Né, o projeto inicial, né? Sim, o poço do shopping ele deu um pouquinho, ele pegou esse diabásio, ele está indo até lá. No projeto inicial eu não tinha previsto esse diabásio, mas no resto daí ele tirando esses 16 metros a mais, eu precisei aprofundar ali 16 metros em função do diabásio, ele bateu com o projeto, está perfeito. Você entendeu? Esse projeto nós aprofundamos de acordo com o projeto original, nós aprofundamos 16 metros a mais para manter o volume de projeto por causa desse diabase não previsto no projeto anteriormente. Por isso que afundar mais um pouco. Positivo. Né? Sim, esse diabásio ele está espalhado pela cidade e a gente não tem como saber exatamente. Ele está a 200, lá ele pegou a 215 metros, se eu não me engano. Então, não tem como saber que ele estava ali ou não, na hora do projeto, né? Então, ele apareceu ali, então tivemos que aumentar um pouco a profundidade para compensar. O diferente, por exemplo, do poço da Vila Serrão. A Vila Serrão é um lugar que geologicamente nos dá um poço de 150 metro cúbico por hora, porém a gente está numa região de pouquíssima água, né, uma região de transição. Então, para evitar aí que se tenha uma vazão aquém, né, em Bauru, mais uma, né, porque seria a segunda, nós estamos fazendo primeiro um tubo guia, se por um acaso ver que ele não vai dar a água suficiente, a gente faz um poço pequeno, né, para poder tirar a água dele ali e não fazer uma perfuração tão grande para depois não tirar tanta água dela. Tira uma dúvida minha, Renato. Esses projetos geológicos, quando você desenvolve, costuma fazer um furo guia para você ter informações, para te basear? Depende da localização. Se, por exemplo, você me falar assim, eu quero fazer um poço lá no LEB. Não precisa. Lá a gente já tem postos próximos, lá dá para fazer tranquilo. Agora, aqui na Vila Serrão, nós estamos numa zona de transição.
Ele pode pegar tanto a geologia do Jardim América, que deu um poço excelente, como ele pode pegar a geologia dessa região aqui, nas proximidades da captação do Batalha aqui, que é terrível. Ali perto do... Então, eu não sei. Né? Ali eu não tenho como, tá tudo embaixo da terra, eu não tenho como saber onde começa uma e termina a outra. Tá. Então, ali ele está numa área de transição. Então, corre o risco de fazer um furo ali e ele pegar a geologia que está aqui nessa parte do Batalha ali. Daí a gente vai fazer um poço, gastar muito dinheiro para produzir pouco. Então, vamos fazer esse furo guia e ver o que para poder ter. O ideal é fazer o furo guia, então. Em área de Que não dúvida, tem muita sim. informação. Em área de dúvida, sim. Em área... O DAI tem condições de fazer essa perfuração do furo guia? Não, tem que contratar uma terceirizada. Terceiriza. Essa da Vila Serrão, nós estamos terceirizando, acho que eles Mas daí terceiriza todo o estudo ou só a perfuração? Não, ele faz o estudo. Ou você Não, faz isso? só perfuração. Só Estudo, perfuração. não, ele perfurando, daí ele Daí, faz... com o que sai na perfuração, com Já os dá, corpos já de dá. prova, você já consegue Já sei dar se uma vai dar ideia. vazão, não é. Né? A gente não sabe a vazão, mas a gente sabe exatamente o que esperar da vazão. Tá. Quer dizer, não sabe a vazão exata, mas sabe que vai ter E uma o que- vazão o boa. que esperar, O material né? é bom, vai ter uma vazão boa. Não deu nada, só deu porcaria aqui, só argila, não vai pegar nada. Então, A do Alto Paraíso, o projeto é para quantos? Qual é a vazão de projeto? O projeto lá era para 120, 120, mas não pegou mas não pegou. Nós aprofundamos lá mais 40 metros, é isso? Além de, nós furamos, na verdade eu mandei furar 100 metros a mais da hora que deveria ter, 100 metros? da hora que saiu da parte que tinha água, para ver se tinha, porque a gente precisava ter informação daquela região. Aquela região inteira não se tem informação nenhuma. Na parte de baixo. Sempre me questionavam, mas por que não faz um poço mais profundo para ver? Não, vamos fazer. Nós furamos 100 metros a mais do que seria o normal de parar, vamos dizer, para realmente foi perfilado, foi feita a geofísica e foi constatado que nessa parte aí, além de não ter uma produção boa, ainda a água é salgada. Então, foi tamponada essa parte, nós vamos aproveitar só a parte de cima. Nisso, nós vamos perder vazão, lógico, porque a parte... Claro. Mas já também tiramos a dúvida. Naquela região, não adianta perfurar mais fundo que isso, que não... Essa região... É ruim de água, ruim, para mas grandes vazões. Grandes vazões. Ela né? não tem água. Pode o ser Guarani que- lá é muito... Ela tem muita pouca água. O Guarani é muito estreito. O Guarani, segundo, é estreito, né? Ele é muito baixo. estreita. Então acaba nos complicando aí para retirada de água. Depois para daquele lugar. perfurar essa rocha, nossa, caríssimo, né? Não, ali daí pega um siltito, depois que sai do Guarani, pega um siltito. Nada impede de ter um arenito embaixo e ter água. Tá. Foi o que nós tentamos fazer. Eu tentei, falei, não, vamos furar, estamos com a sonda aí. Nós gastamos acho que 100 mil a mais, mas nós tiramos a dúvida. Tá? E descobrimos que lá embaixo tem mais água, sim, salgada. Salgada. Serve Tem pra duas gente. camadas de areia Desestabilização. que daria até para tentar aproveitar, mas é salgada. A geofísica mostrou que a água é salgada, não adianta. Tá. Então até encontramos água, mas não Mas tem que ter encontramos. água boa, né? E quando que é a previsão da inauguração lá do Alto Paraíso? O Alto Paraíso ele vai atrasar um pouco, né? Porque como a gente esperava uma vazão de 120, a gente tem bombas para 120, a gente tem 100, 70, né? Mas nós não temos para baixo de 50. Então nós vamos ter que comprar uma nova bomba. Já está determinando, a gente acho que fizemos lá 3 lavagens, né? Para poder fazer, para ver o máximo que esse poço consegue entregar, para que a gente pudesse ver na curva qual seria a melhor bomba para lá. Então essa bomba ainda vai depender. Falta comprar a bomba, como também o tubo previsto, que era de 6 polegadas, vai passar a ser 4 polegadas. Exato. E com isso, não estávamos preparados para isso. Já fizemos a licitação dos tubos, já tem inclusive, mas ainda falta a bomba, que o Gustavo estava esperando ver qual era a performance para comprar a melhor bomba possível para aquele local. Tá. Agora, uma outra dúvida aqui, para a gente finalizar. Quando você disse da NBR 7286 e que
essa NBR é só de cabo. Isso. A NBR 7286 trata dos cabos para isolação de 1 kV, né, com HEPR ou EPR, né, na composição dos cabos, né. A isolação muda, né, a capa é a mesma, a capa é a PVC mesmo, né. Então agora esses cabos que a gente costuma comprar, né, que são cabos de uma qualidade melhor, de 1 kV, então por isso que a gente compra pelas características do cabo. Essa mesmo. NBR 7288, ela diz qual que é a classe de isolação? Essa 7288 é a de 750. Acho que, se eu não me engano, 7288 é material PVC. Tá. Isso, a 7288 trata de isolação em PVC mesmo. Tá. Deixa eu, Se você puder depois mandar para mim. São muitas normas, se eu não me engano, é isso. Eu acho que o que muda é isso daí. Como a gente usa sempre o 7286, e aí por isso que a gente tem outra tabela, tá? Tá. Não, beleza. As dúvidas que eu tinha eram essas. Eu chamei inicialmente essa reunião pensando nos 90 metros cúbicos, que era a informação que eu tinha, e foi esclarecido que o poço, graças a Deus, deu uma desenvolvida, né? Quer dizer que esse teste de vazão inicial aí não corresponde mais à realidade, né? A realidade é outra agora. Eu fico até feliz por saber que o poço está tendo uma condição maior de produção, né? Até uma segurança hídrica a mais para a população, né? Não é? Aí com essa segurança, para a gente é muito importante contar com essa segurança, porque nós estamos fazendo algumas contas esse ano, né, para que a gente possa perfurar aí alguns poços em Bauru, e com isso nos ajuda muito a combater a crise, o tempo de seca aqui em Bauru, que vai chegar. Claro. Eu só espero que não chegue tão cedo como ano passado. Como o ano passado foi uma crise dos últimos 100 anos, espero que passe mais 100. E depois desses dois previstos aí do Alto Paraíso e do Bauru Shopping, tem mais alguma previsão? Nós temos a previsão do poço da Consolação, nós temos o poço que vai ser... Mas a Consolação é pequeno, né? Tipo assim, uns 50, 60, 60, né? Pequeno, quando eu falo, é essa faixa de vazão. Nova Esperança mais 100, em torno de 100. Ele parou a 100, né? Não sei se ele vai continuar dando 100. Esse incrustou, né? Oi? Esse poço incrustou, né? Os filtros, não foi? Esse tinha que fazer uma lavagem química. Na realidade, ele tem duas coisas. Ele vai ter que ser feita a lavagem, e ele também... A lavagem química é para desincrustar os filtros, né? Isso, a gente deve fazer isso também agora. Vamos lançar ainda mais 2 poços esse ano, ainda esse mês. Lançar mais 2 poços. Aonde? Um no Distrito 3, outro na Cardoso. Temos o da Vila Serrão, que precisamos só fazer o furuguia para ver se perfura. Para confirmar, até para planejar a perfuração, né? E previsto também ali do Meridó até Preciano, né? Zona Norte, que é para início do ano que vem. Então, para esse ano, tem mais esses 5 poços ainda para colocar em funcionamento. 6, né? Porque ainda tem o... Tirando o da Praça Portugal e do Alto Paraíso, você acha que você consegue colocar em operação, que o DAI consegue colocar em operação mais 5 poços esse ano? Eu acredito que sim. Nós não vamos dividir, que nem dividimos no ano passado, para não correr riscos. Tá. De tempo, a gente deve voltar aí no formato de poço completo, justamente para não chegar na seca, tá perfurando e não ter poço perfurado e não ter equipamento para colocar dentro. Me fala uma coisa, esse esquema que o DAI fez na perfuração desses 3 poços aí, na Praça Portugal,
do shopping, do Bauru Shopping e do Alto Paraíso. Você acha? Eu acho que valeu a pena, eu vendo de fora. Não, Agora vocês vendo financeiramente, dentro, vocês acham que valeram a pena a maneira como foi? Financeiramente, sim, lógico. Tá. Primeiro porque eu tinha material. Então, Claro, e mão de obra também. Acabou sendo. Agora eu não tenho mais o material. Tá. Mas o que nos deu uma vantagem maior de todos eles foi o poço do Alto Paraíso. Porque como ele não deu o volume previsto, e muito aquém do volume previsto, então não tivemos que pagar uma bomba potente e ter que guardar ela e comprar uma outra, a mesma forma com cabeamento. E quadros e o quadro. Então a gente economizou muito nesses 3 itens e fizemos só a perfuração, pagamos só a perfuração, que a perfuração teria que fazer de qualquer jeito. Então pra gente foi muito bom isso. Eu achei que a maneira como foi. Mas ela é muito lenta. Foi muito positiva. Ela é muito lenta, para você ter uma ideia, esse poço, por exemplo, do shopping, ele foi aberto a licitação dele 1 mês depois da Praça Portugal. E ao quanto que demorou, justamente porque nós tivemos que comprar material depois. Então, para evitar com que a gente tenha seca em Bauru, a gente vai manter a forma de contratação total para esse ano, para que a gente possa entregar aí água para a população durante o período da seca. Eu estava procurando esse poço que eu furei lá na empresa, eu estava procurando o cabo, né, para comprar, né? E daí eu pesquisando na internet os fabricantes e tal, eu vi, não sei se vocês já ouviram falar da Abicabos, é a Associação Brasileira da Indústria de Cabos, é uma associação entre os fabricantes de cabos que eles se uniram para dar porque essa concorrência desleal que tem, muitas vezes a pessoa coloca, igual aconteceu com o DAI, tem a NBR e tal, mas é uma porcaria o cabo, você entendeu? Os cabos agora, nos nossos pedidos, nós temos solicitado o acompanhamento do Gustavo nos testes desses cabos. Então, os cabos, quando vêm para Bauru, eles vêm testados e o Gustavo tem recebido eles aqui depois, para que a gente não passe aí pelos problemas que nós tivemos no ano passado. Porque tem uns picareta no mercado, daí pega esses picareta, daí quem acaba sofrendo é o DAI e a população, né? Tem, né? Como todo é lugar, tem os bons, os médios, os ruins, né? Então, se você colocar, eu acho que até uma dica, eu acho, na hora de você licitar o cabo, você colocar que tem que ser, o fabricante tem que ser associado a Abicabos, você entendeu? Mas hoje se tem... Porque a Abicabos tem uns 30 fabricantes. Hoje esses cabos que estão chegando para a gente tem associação de responsabilidade por eles. E além disso, o Gustavo tem ido, foi fazer o teste, né, Gustavo, desses cabos lá na fábrica. Porque é custo, né, para o DAI pegar o profissional, levar lá, acompanhar, né? Mas acaba economizando bastante no montante. Mas você especificando assim, porque você não pode especificar a marca, né? Mas você explicando, olha, ele tem que ser cadastrado, tem o fabricante, tem que ser de marca que está associado a Abicabos, por exemplo, que são fabricantes, porque você vê que é de renome, né? Dá uma olhada associação depois. De renome aí. Dá uma olhada depois, viu, Gustavo? Nessa Abicabos aí, né? Tanto que o meu cabo que eu comprei lá, eu fiz uma pesquisa na internet, daí você vai pelo menor preço, daí foi pelo menor preço dentro do fabricante que estava associado a Abicabos, né? Sim, agora a gente já está com algumas referências da Qualifil, chama. É uma associação que, inclusive, nós estamos com problema nos cabos lá. Eu tentei agora, na última visita aos testes dessa última compra de cabos, eu tentei associar a viagem para levar algumas amostras e eles realizarem alguns testes, um laudo para a gente dos cabos que nós estamos com problema, né? No entanto, como os testes lá nessa de fabricante de compra agora demoraram um pouco mais do que o previsto, então a gente acabou retornando para cá, né? E como era a empresa que estava pagando, a gente até pediu um adicional aí de valor até para o DAI para ver se a gente conseguia levar essas amostras na
Qualifil, que eles se propuseram já a fazer um laudo desses cabos, né? Mas acabou não havendo sucesso em função dessa demora dos cabos. E como a gente está com muito serviço aí com relação à entrega dos postos, tudo, a gente agora, a previsão é de fazer uma outra viagem, aproveitar aí, fazer uma outra entrega lá, essa viagem para entregar esses cabos e pegar um outro material que nós precisamos ali na região de São Paulo e do ABC, né? Mas essa Qualifil aí é uma associação em que parece que eles já estão há muito tempo lá e eles podem ajudar aí a gente com relação a esses laudos. E eles já se dispuseram, já entrei em contato já com os especialistas lá. É importante especificar isso na licitação, né? Porque para não entrar os picareta, né? Porque daí, como tem que acabar pelo menor preço, daí o picareta entra, acaba ganhando e daí manda o cabo de terceira linha e o daí gasta dinheiro e perda de produção, né? Com relação aos outros cabos, nós nunca tivemos problema, né? Eu estou indo para 11 anos aí no DAI. As compras nós já tivemos, sempre pedimos os laudos, né? As certificações, os cabos eram certificados, apresentávamos os laudos, usávamos os cabos e nunca tivemos problema. No entanto, nessa última compra aí com esse problema, né? A gente, na última não, isso na penúltima, não esse último que a gente comprou, a gente está se resguardando cada vez mais pela situação, né? Agora, essa questão da Qualifil aí envolve, né? Não sei se até nas próximas a ver com juridicamente, a preocupação nossa sempre que a gente tem é de você especificar um material bom, um equipamento bom e preservar a concorrência, né? De que os melhores possam participar, né? Mas que seja uma participação, né? Daqueles de todos, né? Porque muitas vezes a gente então começa a restringir muito essa preocupação, né? Então, com relação a tudo. Então, essa da Qualifil, essa associação aí já faz tempo que está no mercado, né? Então, a gente tem procurado aí ver se agora nos próximos, né? Vou ver até se juridicamente se não vai ter nenhum impedimento, né? Porque são alguns associados, porque aí a gente está restringindo uma licitação a uma condição de que ele seja associado, e isso envolve custos, né? Eles têm que pagar. Então, eu procuro de uma outra forma, sempre procurei para que eu sei que tem custos, para que você também acabe penalizando um outro, falou, eu só vou comprar do seu se você, né, pagar para se associar. Então, é difícil, a gente sabe que licitação a gente tem que procurar da melhor forma comprar, né, algo que seja, né, lícito, bom e licitamente, né, deixando aí num bom senso, né, de especificação, qualidade, né, e poder ter a concorrência. Mas é o que eu comento sempre, a gente tem que, a cada licitação que passa, muitas vezes é um aprendizado. Você fala, nossa, agora eu já passei por isso aqui, agora no outro eu vou estar tranquilo. Tanto é que numa outra anterior, uma outra compra de cabo, nós tivemos problema, às vezes, com o diâmetro de cabos. Nós se resguardamos com relação a isso, esse cabo, mas, o senhor vê, não adiantou muita coisa, porque acabamos tendo problema aí, né, nos cabos, né, que ainda estamos nessa fase de laudo aí. Vamos ver o que vai ser nesse laudo a hora que retornar, né? Mas o objetivo sempre é esse, é especificar o melhor e deixando que os melhores, né, a concorrência seja entre os melhores, né? E dentro do que a gente precisa aí, né? Porque cabo, se for analisar, é barato. Barato comparado à perda de produção diária, né? Se você vê 110 metros cúbicos, 20 horas por dia, o volume de água produzido vezes R$10 aí pelo custo acho que está R$10 o metro cúbico de água, mas subiu 4. Água mais esgoto, 4,45, né? Na realidade, custa 2,70 água, o metro cúbico, né? 1.000 litros de água, 2,70 e um e pouco o esgoto. Então, mas no site, eu estava vendo no site acima para o consumidor, para grandes consumidores, mesmo para grandes consumidores, não chega a isso. Para 59%. Não é 10, eu fiz essa conta, acho que pegando esse dado para 59% da população de Bauru, né, 59% da população de Bauru,
ela sai no máximo R$5, água mais esgoto ou metro cúbico. Tá. Não, beleza. Bem, por mim era só isso, as dúvidas que eu tinha mesmo. Se vocês tiverem alguma consideração final a fazer, né? Senhor vereador, eu estou me colocando ao dispor do senhor. Não, tranquilo. Com detalhamentos mais sobre o trabalho dos dimensionamentos. Muitas vezes a gente trabalha aí com os recursos que a gente tem, sempre prezando pela segurança. Eu faço isso daí, porque ainda da parte da geologia, o Renato é mais projeto e depois acompanhamento, mas o meu é de instalação e na questão dos postos. Então, muitas vezes a gente usa de recurso próprio. Às vezes olha um painelzinho e parece que ele está meio envelhecido, mas a gente procura sempre fazer tudo dentro das normas. Não, né? Com certeza. A gente tem as limitações de compra, tudo, mas sempre procura fazer da melhor maneira. Duro para a autarquia essas limitações de compra, hein? Não com relação, não apontando, mas pelo em si da questão hoje, a gente seguindo as leis de estações, tem tempo, a gente procura planejar tudo, mas muitas vezes a gente sabe que a demanda às vezes é um pouco maior e não é o previsto. Às vezes houve um problema numa licitação, né? Um fracasso, um deserto, esse tipo de coisa, né? A gente procura se adequar às situações com o que a gente tem, muitas vezes tentando reformar o que a gente tem, mas sempre prezando pela segurança da situação, né? Então, o senhor olha agora um painelzinho que a gente montou, falou, nossa, parece velho, mas componentes, a gente tem esses componentes novos, sempre com sistema de aterramento, com medição, tudo protegido. Então, às vezes alguma dúvida que o senhor tiver... Eu gostei do painel que vocês montaram lá. Sim, mas agora precisa ver os próximos agora, a gente já está com o material tudo comprado, então... Usou o Softstar VEG da SSW 900. Sim, foi o ganhador aí. Top, de primeira linha. O Softstar de primeira linha. Sim, foi o ganhador. Né? Fusível ultra rápido, né, que usou, tá bem montado. Então, se o senhor tiver alguma dúvida com relação à metodologia que a gente utiliza, né, o que a gente procura fazer aí, eu estou à disposição muitas vezes em função do trabalho, né, o Leonardo, o pessoal sabe, aí da demanda nossa é grande, então muitas vezes em função do trabalho, às vezes é difícil, né, da gente conciliar, mas assim que o senhor quiser, eu quero passar e queria ver o que vocês estão fazendo, o que você está fazendo. Eu queria visitar todos os postos da cidade, né? Sim. Para conhecer em loco todos, né? Todos. Hoje a gente tem muito posto que a gente precisa melhorar. Painel, mas agora nós temos uma leva grande de painéis, nós estamos aí em torno de 20 unidades de painéis. A nossa ideia é de ir trocando tudo isso aí mesmo, né? Reformando. A gente já tem os abrigos instalados, então a ideia é de que faça essa reforma aí, troque todos esses postos aí. Tá? Não, maravilha. Olha, eu agradeço a presença. Não, eu queria também me colocar à disposição. Não, a hora que o senhor quiser, o senhor sabe que pode ligar para mim e lá. Eu agradeço a atenção, viu? E é sempre pelo bem, para melhorar, sempre. Sempre qualquer só. Meus questionamentos é para sempre estar o melhor possível, né? Então eu agradeço. Trabalha mesmo para tentar produzir o melhor. Claro. Nesse posto específico da Praça Portugal, nós tivemos muito contratempo, esse problema do cabo, esse problema da bomba, a vazão que começou baixa depois. Então foi uma série de imprevistos que parece falar, não tinha como, a gente teve esses imprevistos que, como o nome diz, é imprevisto. Então, é por isso que o poço deu da impressão que, mas por que não funciona? Funciona porque quem ia saber que ia vir um cabo com todas as especificações que nós fizemos, um cabo que não... Bom, bem, eu quero agradecer, mais uma vez, pedir perdão pelo horário que nós chegamos. Fica tranquilo. Realmente não foi de propósito, muito pelo contrário, você me conhece, normalmente eu chego mais cedo, né? Eu ainda vou contratar o office boy do Marcelo Afonso, viu? Os requerimentos do Marcelo Afonso, eu sempre brinco com ele, né? Que ele era o líder da prefeita, daí sempre na realidade, ele era atendido. Eu até gostaria de falar, né? O DAI, ele atende, né, todos
os vereadores com a mesma forma, a gente Claro. não tem preferência ali, assim como a população também. Mas a gente notou que ultimamente a população ela vê o problema, ela primeiro filma, põe no Face, depois ela liga para o vereador e depois vai para o DAI. E o que acaba atrasando mais ainda, aí uma coisa que podia ser mais rápido. Mas o DAI esse ano está muito bem planejado, nós planejamos muito bem o DAI para esse ano. Nós acreditamos que esse ano nós vamos passar muito melhor do que o ano passado. Eu sei que um dos grandes problemas que nós temos é buraco. Também já contratamos, né, a empresa, ela tem até quinta-feira para apresentar a documentação. Se ela não apresentar, vence o segundo e a gente já chama o segundo colocado para começar. E mais os reforços que nós tivemos, equipamentos, caminhão que nós compramos na nossa gestão, chegaram. Então, nós acreditamos que esse ano aí a gente consegue aumentar aí a nossa capacidade de trabalho, não só nos tapa-buracos, como também quanto aos vazamentos, que parece que o DAI não faz, né, porque tem sempre muita gente reclamando de vazamento. Mas só para você ter uma ideia, de dezembro, janeiro e fevereiro, nós tapamos em Bauru 2.100, resolvemos o problema de 2.100 vazamentos de Bauru. E continua aparecendo, porque a tubulação ainda é muito antiga e ainda falta fazer aí a setorização, que é o que nós também já iniciamos. E vai dinheiro, hein? Vai muito. Dinheiro. Hoje, infraestrutura vai muito dinheiro e o que é pior, não aparece, fica enterrado. Tá? Mas quero te agradecer e falar, minha sala está sempre aberta para você. Não, eu que agradeço a oportunidade que vocês vieram aqui, até para a população também ficar esclarecida, porque está passando ao vivo na TV Câmara, até para a população também ter mais informação, né, realmente do que aconteceu, do que está acontecendo, né? Mas é isso mesmo. Obrigado. Eu agradeço, né? Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrado essa audiência pública às 16h34. Valeu, gente. Obrigado, viu? Pode.